Bom, pessoal, a minha ideia é bater mais um papo com vocês aí nos primeiros 20, 30 minutos. E eu acho que o mais interessante depois seria abrir para perguntas, né? Eu acho que o mais legal é essa troca, essa coisa mais de perguntar, de pessoas trazerem dúvidas, o que elas estão olhando também, e a partir do que a gente conversar, as pessoas vão trazendo novas questões, e a partir disso a gente vai traçando os principais cenários econômicos, né, tanto do Brasil como do mundo, e como isso vai impactar nos nossos, como a gente coloca na nossa carteira, nosso dinheiro tão suado, né? Então é sempre importante proteger e trazer bons boas alocações, né? Porque quando a gente fala de investimento, essa semana de educação financeira, espero que todo mundo tenha percebido que não temos nenhum tipo de fórmula, né, para investimentos. E sim, é você fazer aportes regulares, é você poupar mais do que gastar e você adequar os investimentos de acordo com o seu perfil. Mas é claro que quando você adequa o seu investimento de acordo com o seu perfil, você também tem que levar em conta o cenário econômico, né? Ou seja, quando o cenário muda muito, você deve mudar o seu portfólio, né? Se você é uma pessoa avessa ao risco e o risco começa a aumentar muito, você vai colocar em ativos, né, em investimentos que são menos sujeitos a variações, né? E quando você é mais propenso ao risco, você gosta de tomar risco, num cenário melhor, você vai se tornar ainda mais tomador de risco. Você vai colocar em ativos que permitam que você tenha um retorno maior, dado um risco maior. Então, eu acho que a gente entender o cenário econômico ajuda bastante a gente a desenhar estratégias tanto de proteção do nosso patrimônio, como estratégias de que a gente possa garantir um retorno maior se você tiver disposto, né, a disposto ou disposta a tomar um risco maior. E aí a gente vê, né, eu aqui para esse cenário base, né? Eu vejo o mundo, vejo não, né? O mundo inteiro, ele depois do Covid, né? A partir de 2022, ele tem um cenário de muito mais incerteza, né? Então a gente vê no mundo inteiro juros mais altos, a gente vê uma inflação muito mais alta no mundo inteiro, a gente vê um endividamento dos governos e das empresas também, que é muito alto. A gente nunca viu tantos países, então, juntos, terem endividamentos tão altos. Então, se você pegar os Estados Unidos tem um endividamento hoje de 120% do PIB. Então, a gente olha, o endividamento americano é de 120% do PIB. O endividamento do Japão é mais de 200%. O endividamento do Reino Unido, né, da Inglaterra, é mais de 100%. O endividamento da Itália é 120%. O do Brasil está chegando ali por volta dos 80%. Ou seja, a gente vê o endividamento do mundo inteiro, tanto em países emergentes como em países envolvidos, né, então Europa, Estados Unidos, a gente observa um endividamento enorme dos países. Pode falar, Margarete. Para colocar o teu slide em forma de apresentação, porque ele está como arquivo. Aí Ah, fica perdão. pequenininho. Obrigada. Nada. Obrigado, Margarete. E então a gente observa esse cenário a partir que o mundo inteiro está sofrendo com isso, né? Então a gente observa juros mais altos no mundo inteiro, mesmo o Japão, que durante muitos anos teve juros menores que zero, né? Juros negativos, foi uma criação japonesa aí de juros negativos, né? Menores que zero. Ele hoje tem subiu os juros, né? A Europa, que também teve juros zero durante muito tempo, subiu os juros. Os Estados Unidos teve um juro de hoje entre 5,25 e 5,5, que para patamares americanos é um juro, uma taxa de juros muito alta, né? E o Brasil, estamos aí voltando continuando num juro de dois dígitos, né? Você está hoje
um juro básico de 10,5%. E também observamos no mundo inteiro o fortalecimento do dólar. Então, todo mundo aí deve estar assustado, né, com o dólar subindo bastante nesses dias, mas isso é um fenômeno global. Claro que no Brasil, esse fortalecimento do dólar não é apenas, não é apenas o que está acontecendo no mundo, também tem fatores internos muito grandes que estão afetando o dólar aqui no país, né? Então a gente olha esses quatro, uh, esses quatro fatores de forma mais estrutural, né? E eu acredito, né, que esses fatores vão se manter por um período ainda mais 2, 3 anos, né? Então a gente não vai ver juros bem baixos no mundo, como a gente viveu, por exemplo, de 2009, né, até 2014, 15, né, talvez até 2000, talvez para 2004, até 2015, tirando ali a época da crise de 2008, a gente viveu um mundo de alta liquidez, ou seja, juros muito baixos, né, as pessoas pegavam dinheiro muito barato, né, e esse cenário eu não vejo se repetindo. Também não vejo um cenário de inflação baixa no mundo inteiro, onde a preocupação era a deflação. Ah, né? Isso lá no Covid, a inflação baixa. Logo depois a gente vê. Então, eu vejo um cenário que a inflação vai continuar acima da meta na maioria dos países, né? Bom, uma preocupação com a inflação. Também não vejo uma solução de menos de 5, 10 anos no endividamento dos países, né? Esse endividamento é algo que ele é estrutural. Todos os países estão muito endividados. Eles não vão conseguir resolver pagar essa dívida no curto e nem no médio prazo, né? Se houver uma mudança, né, para que essa relação dívida-PIB comece a cair, eu vejo isso mais no médio para o longo prazo. E também, dado que nos Estados Unidos o, a inflação continua alta e os juros vão se manter altos por um tempo, isso vai fazer? Vai atrair, se os juros nos Estados Unidos estão altos, todo mundo quer investir lá, né? Não todo mundo, mas muita gente quer investir nos Estados Unidos. Então eu vejo o dólar se mantendo bem alto nos próximos anos, não apenas meses, mas eu diria que nos próximos anos. É claro que isso, quando a gente fala de câmbio, né, eu vou falar um pouco mais de câmbio mais lá para frente, a gente observa que o câmbio ele é algo câmbio ele é algo muito volátil, então, claro, ele está sempre sujeito a outras variáveis que não só as macroeconômicas, mas também as geopolíticas, né? Então, você junta isso, esse cenário brasileiro e global, você junta isso ao, a uma questões geopolíticas que cada vez mais, né, parecem trazer tensões para o mundo, né? Isso aumentando o risco e aumentando o endividamento, né? Porque você tem mais conflito, mais guerra, os países vão gastar mais, isso vai aumentar ainda mais o endividamento desses países para os próximos anos, né? E a gente olha aqui, e o Brasil, né? E o Brasil nesse cenário, né? O Brasil nesse cenário, o grande problema do Brasil é o que a gente chama de problema fiscal do Brasil, né? Ou falando um português mais simples, não é isso, Valmir? O Brasil gasta mais do que ele ganha, Valmir. Se o Valmir gastar mais do que ele ganha, ele nem devia estar aqui, né, Valmir? Porque ele não ia ter dinheiro para investir, ele não ia querer guardar dinheiro. Ele não ia ter dinheiro guardado, então não ia poder investir. Então, a ideia é que o Brasil, né, ele tem um déficit que se torna, que é um déficit que vem desde 2014. Então, se a gente olhar aqui, né, desde 2014, até 2015, até 2015, mas de 2014 até 2024, com exceção de 18, 17 meses, o Brasil teve um déficit primário. O que significa isso? Né? Significa que o governo, antes de pagar os juros, ele já está gastando mais do que ele arrecada. Então, ele gasta mais do que ele arrecada sem contar os juros. Contando os juros, né, que é
essa linha amarela aqui embaixo, a gente observa que o Brasil ele tem um, um déficit nominal que se aproxima de 10% do PIB. Então, contando os juros, o PIB do Brasil, aí, ano passado foi por volta de 11 trilhões. Quando a gente falar em 10% do déficit nominal, a gente está falando de um déficit de mais de 1 trilhão de reais, pessoal, 1 trilhão e 100 reais. Né? É uma coisa astronômica, né? A gente não consegue nem imaginar isso, né? Então, se você falasse para qualquer pessoa que o déficit do Brasil, se falasse em 2004, que o déficit do Brasil nominal seria de mais de 1 trilhão de reais, você fala, mas tá maluco. Mas hoje isso já estamos falando em trilhões, né? E o pior, né? Se a gente olhar o boletim Focus, né? Que é o boletim que traz as expectativas de mercado para para a economia brasileira para os próximos anos, né? Todo mundo consegue ver aí o boletim Focus? O Ander, consegue ver aí o Ander? Eu, Legal. Tá eu dando consigo. para ver. Tá vendo? E aí, se a gente olhar isso, o que a gente pode observar? Que o Brasil ele vai ter uma piora na situação fiscal, porque a gente vai manter o déficit primário pelos próximos 4 anos. Né? Se a gente olhar aqui, então, até 2027, a expectativa é que o Brasil mantenha o déficit primário. E o déficit nominal continua aí, né, por volta de 7%, 6%, ou seja, um gasto uh, muito grande com juros e com as despesas do governo. Isso vai fazer com que o país, né, ele aumente muito a sua dívida, né? Então, se a gente olhar aqui, focos, né? A gente olhar a nossa dívida só tende a aumentar. A gente não vai conseguir pagar essa dívida nem e nem estabilizar, não é nem pagar, né? A gente não consegue nem estabilizar, é uma dívida que provavelmente ela vai crescer de forma bastante acelerada. Claro, claro que essa dívida crescendo, é, o Brasil ele, ele vai aumentar o risco. Quanto maior a dívida, né, em relação ao PIB, maior é o risco de um país. Né? Qualquer empresa muito endividada, qualquer pessoa muito endividada aumenta. E o arcabouço fiscal, né, que foi aprovado ali em 2023, ele é uma promessa do que a gente vai fazer no futuro, mas sem nenhum tipo de medida adequada para trazer essa dívida estabilizar. Né? Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, aqui a gente observa que o governo deveria fazer uma arrecadação necessária para atingir o compromisso resultado primário. Então, dados gastos do governo, quanto ele teria que aumentar a arrecadação para poder cumprir o resultado primário que ele prometeu atingir com o cenário com o arcabouço fiscal. E a gente já observa que bom, o governo está aí com a arrecadação ali, aumentou o imposto aqui, fez um ajuste ali, mas ainda é muito pouco. Se a gente olhar essa aqui, a parte azul, que é o que vai aumentar a arrecadação, com que ele teria que aumentar para conseguir trazer essa dívida para uma estabilidade. Né? O novo arcabouço fiscal, né? Ele prometia trazer estabilidade para a dívida. Então, essa dívida ele consegue só estabilizar se ele aumentar em
1,7% do PIB, a arrecadação. Então é isso, a gente vai ter que aumentar alguém, né? O André, que eu sei que é rico, né? Ele falou que ele quer pagar mais imposto, não é isso? O Paulo também falou, mas tem um cara que quer pagar mais imposto. Então, vocês estão entendendo o tanto que o governo. Vamos lá, a gente aumentou o imposto, não aumentou? Aumentou até hoje, né, com as medidas já tomadas, que são de imposto, gerou um 0,9% do que precisa para cobrir. Não é para cobrir o déficit, para chegar num déficit que não que é o que foi prometido pelo governo. Que já é alto, hein? Para a gente conseguir atingir, a gente teria que aumentar a arrecadação em 1,4% do PIB. É alguma coisa muito grande. Lembrando que o Brasil está crescendo pouco. Então, não é. Quando você está crescendo muito, você até cobrar mais imposto, ninguém quer pagar, não é isso? Se torna mais fácil. Num cenário de baixo crescimento, esse resultado primário que precisa ser atingido se torna cada vez mais irrealista. Por isso que muita gente está falando que não vai cumprir nem o prometido. Né? Esse ano aí, o governo anunciou contingenciamento de gastos, mas mesmo se esse contingenciamento, se o governo mantiver esse contingenciamento, mesmo assim, acredito, e aí, claro, é um debate, né, que não será suficiente para garantir o resultado que eles prometeram no começo do ano, no orçamento de 2024, quando foi feito em 2023. E aí, o que vai acontecendo, né? Quando começamos em 2023 e passou o arcabouço fiscal, a política fiscal, o governo começou a prometer, a gente vai ser responsável fiscalmente, vai ser fiscalmente responsável. Então, isso, as taxas de juros futuras, porque, de novo, a gente nunca olha a taxa de juros presente. As pessoas estão sempre apostando qual vai ser a taxa de juros futura, que é isso que impacta os nossos investimentos, não é isso? Eu não quero saber qual a taxa de juros de hoje, eu quero saber qual é a expectativa da taxa de juros futura. E a gente olha aqui, né? Eu peguei aqui do Banco Central para 2023. O que a gente percebia? Que embora a Selic estivesse ali começando só a cair mais ali na frente, as taxas de juros futuras, ou seja, a expectativa do mercado, ela começava a ter um declínio bem forte para 2 e lá para o longo prazo. Então as pessoas esperavam, bom, o governo vai ser responsável fiscalmente, vai aprovar esse arcabouço fiscal, vai fazer um aumento da arrecadação, e com isso ele vai fazer o quê? O risco vai cair e as pessoas vão tomar menos juros, vão cobrar menos do governo para emprestar para ele. Então, as taxas de juros começaram a cair. Então, a expectativa era que as taxas de juros caíssem. E aí, hoje, se a gente olha, né, e a taxa de juros futura, né, a gente olha aqui, peraí, vou entrar na taxa. Juros futuro hoje, vamos lá. Então, aqui, ó. Qualquer cor tá bom. Alguém tá com o microfone aberto aí. Então, se a gente olhar a taxa de juros futuro hoje, né, a gente percebe que a expectativa do mercado, ou seja, o que as pessoas estão apostando, a taxa de juros futuro é um mercado futuro, então você pode investir, você pode apostar no mercado futuro de juros, né, de CDI. Quanto que vai estar os juros futuros? Se a gente olhar hoje, já tem gente apostando no aumento da taxa de juros já para esse ano.
Então, se você lá no começo de 2024, todo mundo estava falando de 9% de taxa de juros. A Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está todo mundo falando em 9%. Hoje já tem gente apostando a 10,5%, né? Ela se manteve nas últimas reuniões, e agora a gente já falando em aumento da taxa de juros. Se a gente começar a olhar para 2025, 2026, já esperamos uma taxa de juros mais alta, 11, 12, né? Ela, ela só aumenta a taxa de juros. Então, a gente não vê uma taxa de juros de menos de 2 dígitos futura. O mercado já está precificando que o risco fiscal do país vai fazer com que o Banco Central tenha obrigatoriamente que subir a taxa de juros. E se ele não o fizer, o custo no futuro será ainda maior. Então, as pessoas já estão precificando esse aumento de risco. E é combinado também. Então, a gente tem o pior dos mundos, na verdade, quando a gente fala de juros. A gente tem um cenário em que o governo tem uma pressão fiscal enorme e tem um cenário que os Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, está mantendo a taxa de juros dele alta, num cenário de inflação alta. Do fortalecimento do dólar, que cria pressões enormes sobre o câmbio no Brasil e sobre os juros no Brasil. Porque quando o dólar começa a subir, todos os preços dos bens importados, que tem, né, não apenas importados, mas que tem componentes importados, então todas as empresas que trabalham com matéria-prima, com componente, com maquinário, que são importados, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam tendo que repassar esse preço para o consumidor. Isso faz com que todos os preços, muitos desses preços aumentem, pressões inflacionárias maiores. Então você junta governo gastando muito com um cenário externo cada vez pior, você tem o quê? Você tem um aumento gigante da pressão para o Banco Central não apenas manter a taxa de juros altas, mas talvez tenha que subir. Então, talvez as pessoas que querem alguma coisa com um rendimento mais que possa subir, podem apostar sim no aumento da taxa básica de juros. Quer dizer o quê? Que hoje, se você pegar investimentos que são atrelados ao CDI, que é próximo à Selic, são investimentos que podem ser muito interessantes. A gente está falando de uma taxa de juros que tende a subir. Se você achar, eu já estou, né, investimentos que paguem aí 110, 115% CDI pelos próximos 3, 4 anos, isso já pode ser um belo investimento. Você se protege, você não vai se proteger no caso do Banco Central ser irresponsável e, dado pressões inflacionárias, ele não subir a taxa de juros. Existe esse risco. Mas o cenário que o Banco Central suba a taxa de juros é um cenário que a gente observa que você comprando, você alocando seus ativos com investimentos que que tenham, paguem o CDI, ou se você pegar de um CDB de um banco menor, que pague aí 110, 112, é um belo investimento hoje. Porque se o Banco Central começar a subir a taxa de juros, esse risco começar a diminuir, talvez você não consiga achar depois. De novo, né, você tem que comprar os investimentos quando eles ainda estão pagando bem, porque tem o risco. Se o Banco Central subir a taxa de juros e começar a diminuir isso, não necessariamente, aí talvez
muitos bancos não estão pagando CDBs tão altos, né? Eles não estarão pagando um CDB tão grande. E se a gente olhar, né? Então, se a gente olhar, e isso é o mundo inteiro. Então você observa no mundo inteiro que o Brasil sempre tem, né? O Brasil segue o mundo no ciclo de altas, porém, o Brasil sempre segue o mundo mais forte, ou seja, dado que os juros do Brasil são mais altos, quando o mundo inteiro sobe a taxa de juros, o Brasil tende a subir mais. Então a gente observa que o mundo ele já está subindo juros. O Brasil vai subir mais. Então apostar num ciclo de alta do Brasil é uma aposta que não tem tanto risco. Como eu falei, o único risco é o Banco Central se tornar menos preocupado com isso e não subir a taxa de juros quando ele deve subir. Mas se ele não fizer isso, ele vai ser punido. E vai ser punido de forma violenta. Hoje, com os fluxos capitais cada vez mais voláteis, qualquer tipo de qualquer tipo de que eu vou trazer aqui, ó. Eu mostro aqui, né? Eu trouxe aqui esse investimentos em carteira, né? O que é investimento em carteira? Investimento em carteira é o dinheiro, né? Que entram e que sai do país para investimentos que não são, que não tem, que chama de custos afundados, né? Sunk costs. Então é dinheiro que vem ou para bolsa ou para comprar títulos, né, tanto privados, né, pode ser de banco, pode ser de uma empresa, ou pode ser títulos públicos do governo, então títulos ou ações. Então, tem o investimento direto. Então, o investimento direto, vocês podem ver que é menos volátil. Eu quis mostrar isso para vocês. Né? O investimento direto, ele é menos volátil. O que significa isso? Que o investimento direto, o cara vem aqui, uma empresa acredita no país, ela vem aqui, coloca, sei lá, bilhões aqui, abriu uma fábrica, abriu uma loja, abriu uma empresa, abriu uma filial aqui, e não consegue tirar. Ele não consegue tirar rapidamente. Já era, ele vai ficar aqui uns anos. Piorou o cenário e tem que manter. Né? Mas e a gente vê o investimento direto no país caindo. O investimento em carteira é o seguinte: um dia ele está investindo no Brasil, outro dia ele está investindo na Argentina, outro dia na Colômbia, outro dia no Vietnã, outro dia na China, outro dia na Dinamarca. Ele começou lá a ver. Não sei se vocês viram, o Ozempic hoje é 18, 12 ou 18, agora eu esqueci o número, por cento do PIB da Dinamarca. Então, um investidor viu que tem um negócio, ele coloca o dinheiro na Dinamarca. Quando ela tirou da Dinamarca, põe no Egito. Tirou do Egito, ele põe no Peru. Vai colocando. E aí é muito mais volátil. E o que eu quero dizer com isso? Que, no caso do Brasil, não se o Banco Central, como eu falei, então, uma aposta de investimento mais seguro são investimentos atrelados ao CDI, que é próximo à Selic. O risco disso é apenas o Banco Central não subir a taxa de juros quando precisar. Só que se ele não fizer isso, rapidamente o dinheiro estrangeiro vai parar, vai, vai, vai fugir do país. E com isso o dólar pode ir para. Né, a gente já observou isso, né? O dólar tem esses picos aqui. Aí, para responder a isso, o Banco Central normalmente ele sobe a taxa de juros. Se ele não fizer, vai ser ainda pior. Pessoal, eu acho que foi legal para dar uma introdução, mas agora eu queria que vocês perguntassem. Tem bastante pergunta aí, Meg? Tem, peraí, deixa eu voltar Não, aqui. mas eu queria que o pessoal ligasse. Eu posso fazer uma já? Pode, Paulo, por favor. Você falou que
A taxa de juros já é histórica no Brasil, o Banco Central sempre aumentar ela, Isso. certo? Eu vou na contramão do que você falou, tá? Quando eu aumento a taxa de juros, eu não torno o país mais atrativo para investimentos do exterior? Não, pelo contrário, Paulo. Na verdade, você tem que subir a taxa de juros. O efeito, o efeito de causa e efeito é distinto. Quando o Banco Central tem que subir a taxa de juros, muitas vezes, no caso atual, por exemplo, o risco do país está aumentando, perfeito? Não, mas peraí. Eu tenho uma taxa de juros alta. Então, eu pego Sim. o pessoal lá de fora, aplica no Brasil, que eles pagam bem, porque a taxa é alta. Beleza, esse é meu raciocínio, começa por aí. Porém, vamos do outro lado da balança. Se eu aumento a taxa de juros, o risco do país também é alto, porque eu tenho um déficit primário muito alto no Brasil, correto? Então, ou seja, o que seria o equilíbrio disso? Porque hoje eu tenho diversas aplicações, né? Eu tenho várias ligadas ao muito próximas do CDI, né? Por quê? Porque eu pulverizo mesmo. Não é porque eu tenho diversas que eu tenho milhões, não é isso. É que eu tenho pouquinho aqui, pouquinho ali, você vai jogando, porque você tem vários tipos de aplicações aonde um paga um pouquinho mais, um paga um pouquinho menos, mas no dia seguinte isso se inverte. Você tem variações. Então você tem que ficar ligado todo dia, toda hora, para saber se de repente o governo resolve explodir tudo mesmo e o déficit primário vai lá para a lua, que aí você não vai receber nunca mais, né? Ou se a relação que eu tenho com os juros alto, né, o governo aumenta a taxa de juros, significa que ele te paga mais pelo dinheiro que você empresta para ele. Mais ou menos isso. Então, ou seja, me torno atrativo, mas o meu risco é muito alto. Resumindo, em resumo, como é que eu encontro o equilíbrio disso? O que seria Ótima, bom? Eu procurar um ótima. país que tenha a taxa de juros bem alta? Não, esse é o Entendeu? ponto. Não, não, perfeito. Vamos só explicar Paulo, só o que eu falei é que a correlação, claro, quando a juros está mais altos, tudo mais constante, o, o, o retorno para o investidor externo está valendo a pena. Porém, você não pode esquecer uma coisa, que é o câmbio. Porque se imagina que o câmbio, o juros do Brasil está 5%, certo? É, O juros dos Estados Unidos está 5%. E no Brasil está 10%. Se a pessoa vem aqui, um americano, investe no Brasil e ele ganhou 10%, certo? Ou seja, 5% a mais do que ele ganharia nos Estados Unidos. Só que se o câmbio do Brasil, nesse período que ele ficou em investimento, desvalorizar mais de 5%, ele perdeu todo esse ganho que ele teve a mais, ele perdeu. Então, o que eu quero dizer é, quando eu falei da relação causa e efeito, é que seria ótimo se o retorno no Brasil fosse bom, não porque os juros estão altos, mas as empresas, as ações, está tudo subindo, não é isso? Mas, normalmente, em situações de risco, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para que o câmbio não desvalorize muito. Então, agora, quando está a próxima reunião do Copom, os diretores do Banco Central estão olhando e falando: puxa vida, eu acho que o câmbio vai desvalorizar muito. E se todo mundo acha que vai desvalorizar muito, o que os investidores estrangeiros fazem? vai embora. Vão embora. E aí o que acontece com o câmbio? Desvaloriza ainda mais. Despenca. E aí, então, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para tentar fazer com que as pessoas Reter. reter. E aí, qual é o equilíbrio ideal, na verdade? O equilíbrio ideal seria uma sinalização do governo que ele vai gastar menos, que ele vai colocar as contas em ordem, para que o risco do país caia, e aí sim os juros possam cair de forma sustentável, não na canetada. Aí sim você consegue criar
E aí esse seria o melhor dos mundos, na verdade. Eu não vejo esse cenário. Mas aí, como alguém aqui falou da economia real, Bruno Fontana, depois o Bruno eu vou abrir aqui para ele falar também. Principal, bom pô, o Bruno falou uma coisa, a finalidade da Selic, Bruno, realmente é o controle da inflação. Porém, no Brasil, o câmbio afeta muito a inflação, né, Bruno? Então, o Banco Central, ele sobe os juros para controlar a inflação, mas também para segurar o câmbio, porque o câmbio ajuda a segurar a inflação. Então, você perguntou o equilíbrio, Paulo. O equilíbrio é esse, é o governo gastar menos, e aí você poder reduzir a taxa de juros, e aí as pessoas vão sair de rendimentos atrelados ao CDI, atrelados à Selic, e a gente pode começar a investir em renda variável. O Brasil é o único país do mundo que as pessoas falam, eu vou guardar meu dinheiro e eu consigo manter viver de renda só com dinheiro em renda fixa. Ninguém num país desenvolvido pega todo o dinheiro e coloca em renda fixa. Não existe isso. Imagina, os Estados Unidos ficou de 2008 até 2016 a taxa de juros zero. Imagina o cara que tem 70% teria 70% do portfólio dele, dos investimentos dele, em, em, em renda fixa. O dinheiro dele não cresce. Então, o Brasil, ele é um outlier, ele é uma coisa. A taxa do Brasil é muito alta. Em resumo, né, em termos técnicos, seria diminuir o déficit primário para o país ter um risco menor, para você poder ter um juros alto, porém aceitável, vamos dizer assim. Diminuir o risco com juros altos. Aí você investe, aí você traz investimentos. Mas mesmo assim ainda existe o problema do câmbio. Perfeito. Vamos lá, perguntas aqui, ó. Eu tô lendo aqui, ó. O Alan Tosi, né? Quer fazer a pergunta aí, Alan? Tá aí ainda? Cadê o Alan? Professor, eu queria fazer a pergunta aqui também. Quem que Na é? verdade, é mais uma dúvida. Fala aí. Pode falar. Cortou seu áudio. Agora foi? Agora foi. Fala de novo, por favor. É uma pergunta, uma dúvida, né? Sem cunho político nenhum. É sobre o governo taxar os super ricos. Isso também não pode ser perigoso para a economia e também pode afetar a segurança do país, o PIB, enfim. Porque, assim, toda vez que pelo menos pouco de conhecimento que eu tenho. Toda vez que o Banco Central ele vai fazer uma reunião no Procon, aquela especulação, a taxa Selic vai ser 10,5, vai ser 9,75, enfim, e por aí vai. Só que na contramão também, o governo ele lança para o Banco Central, o Banco Central hoje é independente, obviamente, né? Porque se não fosse também, já teria esse risco. E hoje, você mencionou também, eu vi também que o país não vai cumprir a meta fiscal, né? Já ficou para o próximo ano. E esse arcabouço fiscal ficou na resenha só. E hoje eles estão querendo taxar os super ricos. Então, se taxa os super ricos, a gente não tem investimento no Brasil. Então, assim, geração de emprego vai para casa do chapéu. Então, isso é um fato muito perigoso para a economia, para o PIB do Brasil. Ótima pergunta, Valmir. Então, tem muito relação com aquele meu slide que eu trouxe ali, né? Que é do Banco Central, na verdade, né? Que é esse aqui, né? Então, a gente tem que fazer um esforço fiscal enorme, Valmir, para tentar cobrir esse rombo, né? O governo não corta gastos, né? Alguém perguntou, não é melhor cortar gastos que aumentar imposto? É óbvio que sim, né? Mas não tem nenhuma sinalização que vai acontecer isso, tá? Porque alguém perguntou aqui, não é melhor cortar imposto? É óbvio que é melhor cortar gasto do que aumentar imposto, né? O André Salles aqui. Perfeito, André. Sem dúvida nenhuma, aumentar imposto é o pior dos mundos, né? Mas pior ainda é explodir o déficit. Olha, aumentar imposto é horrível. Mas pior do que aumentar imposto ainda é aumentar os gastos, não aumentar imposto e o déficit explodir, porque uma hora alguém vai ter que pagar. Só
é, né, o Milton Friedman dizia, there's no such thing as a free lunch. Não tem almoço grátis. Alguém vai pagar. Aumento de gastos hoje, sem aumento de impostos hoje, significa um aumento de gastos no futuro. Chama equivalência ricardiana isso, não é? Não é minha a teoria, tá? É do Davi Ricardo, foi um economista ali do século XIX, né? Então, você tem uma situação que você começa a procurar maneiras de cobrir esse rombo, Valmir. É isso. O governo aumenta os gastos e começa a procurar qualquer fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos eu até acho que fazia sentido taxar, Valmir, porque os fundos exclusivos têm que ter as mesmas regras, é isso que falta no Brasil, regras iguais para todo mundo. Então, a minha regra tem que ser igual à sua, igual a de todo mundo. Porém, essa sanha arrecadatória do governo é o desespero de ver, bom, eu quero aumentar os gastos, os juros vão começar a subir, eu não tenho o que fazer, então eu começo a procurar. E se você começar a procurar taxar de novo pessoas que têm um capital muito grande, essas pessoas vão fugir do país, Valmir, sem dúvida. Porque hoje, como eu falei, o capital, eu mostrei lá a volatilidade da carteira, todo mundo que tem dinheiro hoje, você pega, né? Todo mundo vê, aí hoje em dia tem corretoras, né? Não sei se você tem aí, mas tem corretoras que têm investimento, várias corretoras hoje, a maioria das corretoras, todas têm opções de investimentos no exterior. Então, hoje você pode, da sua casa agora, depois você pode colocar, investir em dólar, lá no exterior. Eu quero comprar ações nos Estados Unidos, eu quero comprar títulos americanos, eu quero comprar qualquer coisa. Hoje você consegue fazer isso de forma simples. Antigamente você precisava ter muito dinheiro. Hoje não. Você pega lá pouco dinheiro, você consegue colocar. Taxas de são bastante altas. Porém, você já consegue fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas o governo começa a querer ficar taxando essas pessoas, se para uma pessoa média, se você já consegue ter investimento no exterior, você imagina uma pessoa que tem muito dinheiro. Ele tira o dinheiro do Brasil em questão de segundos. Segundos. E aí, o que faz com isso? O dólar ele vai disparar. Então, é um equilíbrio tênue, né? O governo está desesperado para aumentar a arrecadação, mas ele sabe que se ele começar também, vou taxar super ricos de qualquer maneira, eu acho que um pouco seria retórica. Eu vou cobrar dos ricos tem que pagar também. Porque também eles sabem que a França fez isso, né? Eles querem fazer de novo, né? O Einstein dizia, né, muito bem, né? Qual que é a definição de loucura é você fazer duas vezes a mesma coisa e esperar resultados distintos, não é isso? A França, lá na década de 90 para 2000, ela taxou os super ricos, né? 2000. E aí, o que aconteceu? O que os ricos fizeram? Foram embora. O mais famoso foi o Gerard Depardieu, sabe aquele cara que fez o Asterix e o Obelix? Era o Obelix, né? O Asterix, sei lá. Sabe quem que é esse cara? É um ator francês. E ele foi embora. Então você pega, todo mundo tem dinheiro e vai embora. Então é muito perigoso, Valmir. Se o governo realmente entrar nesse desespero e começar a querer taxar as pessoas, as empresas, os fundos, aí é um perigo enorme as pessoas irem embora, o dólar dispara, o risco aumenta, você diminui o investimento das pessoas que têm investimento, não é isso? O mercado financeiro nada mais faz do que alocar recursos de quem poupou para quem precisa tomar dinheiro emprestado para ou consumir ou para investir, fazer uma fábrica, fazer uma empresa. Se você começa a taxar essas pessoas que guardam dinheiro, né, o governo queria lá taxar a previdência privada, não podia mais que as pessoas colocam previdência privada, né? Previdência privada, as taxas são muito altas no Brasil, a previdência privada. Ela vale a pena ou se a empresa cobre, ou se você tem, ou para questões tributárias, né? Você quer para questões de sucessão. Então, muita gente coloca empresa privada para questão de sucessão. E aí o governo civil começou, não sei se você acompanhou, Valmir, o governo começou a querer taxar herança sobre empresa privada. Aí ele teve que
Ele teve que ir, porque ele falou, ó, você começar a fazer isso, você precisa de mais dinheiro investindo no mercado financeiro, para poder emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas ficarem mais baratas. Você vai lá, você começa a taxar coisas, as pessoas tiram o dinheiro e colocam de volta. Você tem uma previdência que você quer colocar, deixar para o seu, não sei se você tem para o seu filho, para sua filha, ou para alguma pessoa querida. Aí começa a taxar muito, o que você faz? Eu crio um fundo lá fora, rapidamente, não é isso? Então você tem toda a razão, Valmir. É um perigo É enorme isso. de fazer. Ontem, na aula, a professora mencionou, esqueci o nome da professora, peço perdão, que Thelma, 4 de 10 pessoas no Brasil investem na poupança, investem em poupança. Não, 4 em 10 pessoas investem na poupança. isso. E, não, de 10 pessoas, 4 investem na poupança. E 68%, não, investe. E 68% dessas pessoas investem em poupança. Eu vi uma reportagem também, acabei não me deparando, que no Brasil, 51, 52 milhões de pessoas eles são de benefícios, Bolsa Família, alguma coisa assim do gênero. Então, assim, o quanto isso pode ser perigoso, porque os super ricos é o que, teoricamente, entre aspas, que vão gerar emprego, ou que podem gerar emprego, que tem capacidade para gerar emprego em massa, por exemplo. Então, a gente está falando de muito empresários, super empresários e por aí vai. Então, veio a calhar e amarrou com a aula de ontem, e pelos números e pela sua explicação, pela sua explanação. Agradeço pela explicação, Imagina. tipo, clareou bastante aqui a minha mente. Muito boa aula. A Silvana colocou aqui, é isso, né? R$ 15.000 já conseguir ter uma conta nacional e investir. É isso mesmo, Silvana. Então você não precisa ser super rico, né? E já pode investir R$ 15.000. Mas o meu ponto, né? A Silvana aqui falou, mas meu ponto é bem simples. Se com R$ 15.000 você consegue investir no exterior, você já consegue alocar seu dinheiro lá fora. Ah, ah, o Lucas perguntou assim: você não pode contornar a situação de super ricos com leilões cambiais? Tá, o Brasil está no top 10 países com maiores reservas internacionais no mundo. Eu posso falar sobre reservas, mas eu não entendi o seu ponto, Lucas. Como a situação de super ricos com leilões cambiais? Eu não entendi o que você quis dizer. Pode abrir seu microfone e falar, Lucas? Posso sim, boa noite, gente. Boa noite. Assim, tentei imaginar uma parte como você falou, se taxar super ricos e correr uma evasão de câmbio do Brasil, de dólares, alguma coisa do tipo, o Banco Central tentar contornar essa pressão cambial vendendo, fazer algum leilão de swap cambial. Ele faz, na verdade, né? Mas aí depende do grau. O que é um grau? Por exemplo, você tem dinheiro, um pouquinho de dinheiro guardado, Lucas? Oi? Você tem um pouco de dinheiro guardado? Só um pouco. Tudo bem. Você tem reserva de emergência, Lucas? Sim, E onde está a sua reserva de emergência, Lucas? no banco. Não, mas que tipo de aplicação? Não precisa falar quanto você tem, não. Ah, Só renda fixa. renda fixa, mas por quê, Lucas? É relacionado ao risco. Isso, é o risco baixo, não é isso? Uhum. E para que serve a sua reserva de emergência? Para caso eu tenha algum imprevisto, eu consigo ter 6 meses da minha despesa coberta pela reserva. Aí alguém te chama para ir para você passear na Tailândia. Aí Uhum. você não tem o dinheiro. Você vai pegar a sua reserva de emergência? Não. Por quê? Essa reserva está dedicada para um momento que realmente não tem outra solução. Exatamente, porque aí se você pegar, não é isso, e gastar quando chegar lá a hora lá, né, de uma dor de barriga, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar dinheiro no cheque especial. Então, as reservas internacionais do Brasil são exatamente para isso. As reservas emergenciais, a reserva internacional do Brasil, que o Brasil está no top 10, aliás, o câmbio do Brasil não se desvaloriza tanto, era para se valorizar, dada a situação fiscal do Brasil, era para se desvalorizar mais, mas porque a gente tem reserva. Então, reserva é para que, se tiver alguma coisa acontecendo no país, a gente precisa ter reserva. Aí, claro, é um bom debate, qual o grau de reserva. Mas se o Brasil começa a usar essas reservas para consertar políticas equivocadas do governo, rapidamente essas reservas vão embora. Os swaps vão ficando cada vez mais caros. Swaps são apostas. A pessoa aposta que o dólar vai subir e o Banco Central aposta que o dólar vai
cair. É um swap entre CDI e juros e câmbio. Tudo bem? Então, se o Banco Central começa a se desfazer das reservas, aí as pessoas vão falar, então tá sem reserva, vou apostar contra o governo. Aí vai aumentar ainda mais, aí você não vai ter reserva. Aí o aumento do câmbio, a desvalorização do real será ainda maior. Esse é o pior dos mundos, dos caminhos. Usar as reservas para compensar políticas equivocadas do governo ou usar as reservas para pagar a dívida do governo. Também são duas ideias que levariam à catástrofe. A única coisa que dá para usar essas reservas para fazer swaps para diminuir a volatilidade cambial. Então, o câmbio valorizou muito, você tenta dar uma redução da volatilidade, você tenta dar um certo previsibilidade para as empresas e os fundos que precisam gastar, ou ter receita, ou ter despesa em dólar. A Érica perguntou aqui, e o teto fiscal? Não existe. O teto de gastos, Érica, ele foi aprovado lá em 2016, 2017, ele foi válido até 2022, porém ele foi quebrado em 2020, 2021, 2022. E aí, em 2023, o governo, antes do final de 2022, né, o governo falou que não, o governo que tinha sido eleito falou que não ia mais usar o teto de gastos, foi extinto, e aí, como eu falei, o que substituiu o teto de gastos foi o que chama de novo arcabouço fiscal, que é que é muito mais leniente com o aumento de gastos do que era o teto de gastos. E que prometia, que é um pouco, é bom ficar até já na tela, que prometia estabilizar a dívida. Não, os gastos vão aumentar, mas as receitas irão aumentar mais do que os gastos. Só que essa arrecadação que ele prometia, ele tem uma ideia muito otimista. É a mesma coisa eu falar, não, eu vou ganhar dinheiro, eu vou gastar agora, eu vou lá, o Lucas, né, da ideia que eu vou para a Tailândia, no resort, ficar lá 2 meses, porque daqui 1 ano, a minha receita, meu salário, meus rendimentos serão 2 vezes maiores. Mas não sei, eu sou um cara que eu acho que o meu salário vai ser 2 vezes maior. É mais ou menos o que o arcabouço fiscal. Tem uma série de regras que já são bastante flexíveis, já são bastante permissivas em termos de teto de gastos do governo, mas elas também têm uma previsão muito otimista do que o governo consegue arrecadar. Então, como aqui mostra, ele conseguiu aumentar a arrecadação um pouco, mas para ele começar a aumentar ainda mais a arrecadação, ele teria que começar a taxar tudo e todos, ainda mais. O que aí seria, como o Valmir perguntou, né, seria fuga de capitais, né, seria um ciclo ainda pior. E aí, claro, todo mundo já começa a fazer o quê? Fazer seu hedge em câmbio, começa a comprar ativos em dólar. Como é o caso, foi durante 20 anos, 30 anos, a Argentina. Todo mundo compra, ninguém compra coisas em peso. Todo mundo investe em dólar. E aí, como todo mundo está de dólar para comprar, o preço do dólar começa a subir. Perfeito, Érica? Perfeito, professor. Posso emendar outra? Pode, claro. A gente, que eu vou explicar isso, a população mais vulnerável financeiramente falando, ela paga mais imposto, correto? Sim, proporcionalmente, sim. Se você Exato, fizer impostos indiretos, né? exato. Como isso, se a gente invertesse essa lógica, tá? Porque aí você castiga a maior parte da população que tem menos renda. Eu entendo que o governo, ele não tem como distribuir a renda necessária para um país, e isso só é iniciativa privada, gerando empresas, empregos, que faz a coisa funcionar. Foi o sistema que a gente inventou. Mas será que não teria que calibrar melhor esse peso da tributação que hoje
acaba, de uma maneira indireta, sobrecarregando mais a população mais vulnerável financeiramente falando? Olha, Érica, isso aí, claro, o imposto é sempre uma questão polêmica, né? Todo mundo quer que reduza o imposto, o meu, né? Eu quero pagar pouco imposto e eu quero que o Valmir pague bastante imposto, não é isso? Eu quero ter, e eu quero ter os benefícios, o governo gaste comigo e corte os gastos com o Valmir, perfeito? Todo mundo quer que aumente os gastos do governo com o setor, com o grupo, não importa o quê. E todo mundo quer que aumente os do outro e corte os meus. E é uma disputa muito. Aí, normalmente, quem consegue pagar menos imposto é quem tem o poder de lobby maior, que consegue beneficiar, ó, vamos aumentar imposto todo mundo, só que a gente viu isso aí, a carne não vai pagar, alimentos super, a gente viu agora a reforma tributária, né, Exato. na regulação da reforma tributária. Isso. E é um debate. Eu, pessoalmente, eu acho que tem que ser um imposto que a gente, flat tax rate. Todo mundo tem que pagar a mesma taxa. E aí a pessoa mais rica vai pagar mais. Se você paga 20, sei lá, 15%, todo mundo, 15% você paga, é igual. Todo mundo paga uma mesma taxa. Aí quem tem mais dinheiro, proporcionalmente todo mundo paga igual. Porque senão, se você começa a criar diversos benefícios e diversas exceções e diversas regras, você começa uma disputa quem tem mais poder para capturar, para convencer a você conseguir um benefício. Não é um negócio simples, mais pobre, mais rico. Não é isso. Na verdade, são grupos de interesse. E aí tem a indústria que quer pagar menos imposto, o setor de serviços quer pagar menos imposto, o setor agrícola quer pagar menos imposto. As pessoas, né, de Manaus, as fábricas de Manaus querem pagar menos imposto. O Sul quer pagar menos imposto, porque está dando chuva. Todo mundo quer pagar menos imposto. E todo mundo quer que cobre imposto de alguém, porque alguém tem que pagar. Então, se você coloca um sistema tributário mais distribuído, onde todo mundo paga imposto de forma proporcionalmente parecida, sem muitas exceções, no meu caso, não ser exceção nenhuma, você cria, todo mundo paga e vai pagar de acordo com a sua renda, com a sua capacidade. Com a sua renda, na verdade, nem com a sua capacidade. Claro isso? Ou não? Parece tão óbvio, né? E assim, mas é difícil, né? Como eu falei, é difícil, né? Como é que você vai convencer as pessoas? Todo mundo acha que o setor que você trabalha ou você é mais importante do que o outro, né? Meu setor, educação, setor financeiro, setor agrícola, indústria, saúde, tecnologia, todo mundo, papel e celulose, setor exportador, porto, rodovia, infraestrutura, todo mundo, se deixar aqui conversando, todo mundo vai falar que o setor é o mais importante. Todos os setores são importantes. E aí, mas a ponto alguém vai ter que pagar. Ou vai que todos os setores paguem igual? Todos os fundos paguem igual? Todos os tipos de os investimentos, as pessoas paguem uma parte do rendimento igual, não importa o quanto rendeu, não importa o quanto rendeu, você paga uma proporção igual. E aí as regras são mais parecidas. E aí um modelo assim é menos sujeito a lobbies, né? É menos sujeito a lobbies. Aí você tem maior previsibilidade e as pessoas sabem que quando você colocar a previdência privada, você vai pagar tantos por cento de impostos. Se você colocar no CDB, você vai pagar tantos de impostos. Você vai colocar em ações, você vai pagar tanto de imposto. Você vai receber dividendos, você vai pagar tanto de imposto. Fundo imobiliário, você vai pagar tanto de imposto. Aí você sabe as regras, e aí você vai investir naquilo que você acha que é mais adequado, dado o seu perfil. Perfeito? Érica? Perfeito. Não, parece óbvio onde funciona assim. Olha, não existe nenhum lugar perfeito no mundo, né? Não, sim, mas mais próximo desse modelo, menos... Mas você vai ver alguns
Elétrico. Olha, é difícil. Você pega os países da Austrália, Nova Zelândia, você vê alguns países da Europa, a Suíça, né? Tem impostos mais baixos e os impostos são mais distribuídos. Eu pensar alguns outros países europeus, né? Se bem que são baixos. O Chile tinha um modelo tributário mais distribuído, né? Se você olhar, o Canadá era um modelo tributário também bem razoável. Claro que agora as coisas vão mudando, né? O Covid, como eu falei, os países todos estão muito endividados. Agora todos os países estão doidos para aumentar impostos para a França, né? Eles estão querendo agora aumentar de novo, fazer a mesma coisa que eles fizeram lá há 20, 30 anos, 20 anos atrás, de aumentar, ó, se você é muito rico, a gente vai taxar você. E pessoal que tem muito dinheiro, tem dinheiro fora e normalmente já tem outro passaporte. Também. Ela vai embora. Pega o dinheiro daqui e tira de lá. A gente precisa de tanto do dinheiro para que os juros caiam. A gente precisa, não juros básicos, eu estou falando dos juros para as pessoas, em geral, para a população em geral. A gente precisa de dinheiro no mercado financeiro, no sistema financeiro, para que a gente possa pegar empréstimos mais baratos. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma, posso falar? Pode, Paulo. Nada É... muito polêmico essa hora, hein, Paulo? Não, é rápida, é bem curta. Vamos lá. Pegando a tua Pera- experiência. Peraí, só uma pergunta aqui, que eu vi aqui uma pergunta. A pessoa perguntou. Aqui, pera, um minutinho. Peraí, só. O Alan Tosi perguntou: você acha que com a queda dos juros dos Estados Unidos, será que o Brasil ainda vai subir os juros? Ainda mais com a troca do presidente do BC? É uma boa pergunta, Alan. Não sei, né? Eu acho que o presidente do BC ele tem que ser muito cuidadoso para não se mostrar uma pessoa que está lá só por questões políticas. Ele tem que se mostrar um cara técnico, né? Se ele não se mostrar, o custo ele vai ter que aumentar os juros ainda mais lá na frente. E a queda dos juros dos Estados Unidos, lembrando que tem lá os juros dos Estados Unidos e os juros do Brasil, né? É diferente, porque o juros do Brasil é o juros americano mais risco país, que é o risco Brasil. Então, mesmo se nos Estados Unidos os juros começar a cair, mas o risco país, o risco Brasil, começar a subir, lembra, né? Os juros brasileiros é sempre juros americanos, claro, simplificando. Juros americanos mais o risco do país. Se o risco do país sobe, mesmo que os juros dos Estados Unidos caiam, isso não permite que o Brasil reduza os juros. Quer dizer, e se reduzir pode ter consequências bem ruins. Fala aí, Paulo. A minha pergunta é o atual cenário econômico do país, né? E colocando o senhor aí como uma pessoa empreendedora nesse país, pagando diversos impostos, taxas bem variadas, nada muito igual, proporcional, né? E tendo tributos a honrar, né? É. O que você faria? Ficaria? Venderia tudo? Iria embora? É uma pergunta bem prática. Tudo que nós discutimos aqui, que nós falamos aqui, você não falou nada polêmico, né? Então, não tem nada polêmico. O que você faria? Venderia Eu, tudo e aí, aplicava e ia embora? Ou ficaria aqui e continuava acreditando? essa é uma boa pergunta, Paulo. Não é polêmica, hein? Né, bem polêmica, mas não tem uma resposta exata, né? A gente está falando aqui de cenários para investimento. Então, Eu quero... dentro de cena, primeiro, né? Ir embora é uma questão muito pessoal, né, Paulo? Claro, depende da sua profissão, depende Esquece tudo isso. da sua situação Só é... familiar, depende da sua empresa. É muito difícil. Você falou que se você é empreendedor, se tem uma empresa aqui, depende do tipo de empresa. Se tem uma empresa de consultoria, de tecnologia, Não, beleza, você não, pega não. e fecha. Agora, você tem um negócio de tijolo aqui no país, você vender e ir embora e replicar esse negócio
Exterior Não. é muito difícil. Então, e eu não vejo, então vamos lá, eu não vejo um cenário desastroso para o Brasil. Eu vejo um cenário ruim, que o Brasil vai continuar, então, o meu call é esse, né? O Brasil vai continuar crescendo pouco, com taxas de juros altas e um risco bem, e ainda com um risco bem Alto. grande, alto. Então, esse é o meu call. Então, mas eu não vejo um cenário catastrófico, né? Claro que tudo pode mudar, né, Paulo? Isso é, eu digo o cenário base que a gente chama, né? Cenário base é com 60% de chance, né? Eu apostaria que o Brasil vai continuar crescendo pouco, com juros altos pelos próximos 5, 10 anos, com variações. E aí, dado esse cenário, você tem que se proteger. Ou seja, você coloca uma parte em juros, alguém falou aqui também, coisas com IPCA mais para longo prazo, né? Ou seja, ativos que são atrelados à inflação. E se você tem uma capacidade, uma parte em ativos em dólar e uma parte em renda variável, porque você pode sim, no médio e longo prazo, ter algumas empresas que consigam crescer no país. Você tem ainda na Bolsa algumas coisas. A Bolsa do Brasil, em dólar, está barata. Se ela vai piorar ainda, aí é uma grande questão. Mas ela está barata em dólar. As pessoas não estão vindo mais para o Brasil comprar Bolsa no Brasil porque a gente está com um risco muito alto. Mas para quem está aqui no Brasil, né, porque se você tirasse o dinheiro agora, as coisas lá estão mais caras, os ativos no exterior. Então, o que eu posso falar é isso, Paulo. Então, se mudar, embora é uma coisa pessoal, o meu cenário é que o Brasil não vai virar uma catástrofe, mas vai continuar num crescimento medíocre com juros altos por um período prolongado. Tá bom? Legal. Obrigado aí Professor, pela. Oi. mediante uma administração, obviamente, uma administração política muito, muito elaborada, muito bem estudada para os próximos anos, a pergunta também é rápida, é prática. O Brasil ainda é a terra prometida? Ah, É, é a eu mesma diria, pergunta. eu diria que não, Valmir. Dado um cenário, não tem nada a ver hoje, né? Assim, o Brasil ele não fez as reformas porque de novo, né, pessoal, o Brasil só volta a crescer mais 2% se fizer tudo certo agora, e os efeitos de reformas estruturais, elas surgem em 3, 4, 5 anos, né? E Como qualquer empresa, né? como qualquer empresa, exatamente. Você muda o perfil da sua empresa, faz mudanças estruturais da sua empresa, ela só vai ter. E no país é igual. Então, como eu falei, não é o país do futuro, porque nada indica que a gente vai estar crescendo 4, 5% daqui a 5 anos. Eu apostaria muito dinheiro que não. Posso estar errado. Claro, como eu falei, tem o cenário base. Pode ter um cenário super positivo, otimista. Você acha que o Brasil vai virar o país do futuro? E muito pouco provável isso. E também que o Brasil vire um país onde as pessoas, né, muito negócio desastroso, como aconteceu em 2015, 2016, também não vejo como muito provável. Eu vejo mais provável essa situação de baixo crescimento, com juros altos e com a renda per capita do país crescendo bem pouco, com os problemas estruturais que a gente vai ter sendo arrastados, uma reforminha aqui, uma reforma ali, corta o imposto ali, sobe o imposto aqui, e essas... Pessoal, eu vou responder só mais 2 perguntas e a gente vai encerrar. Obrigado aí pelo elogio aí, o Maurício aí. A Érica perguntou de novo, reforma tributária diminuirá as distorções? Sim, então a reforma tributária melhorou um pouco, porque assim, mas eu é assim, né, Érica? O Brasil tinha o pior sistema tributário do mundo. Era o sistema mais complexo, mais absurdo, com tri tributações, imposto em cascata, sem subsídio, sem... Não dá, assim, vai diminuir as distorções, Érica? Vai, porque pior do que estava, era impossível ficar. Então, diminuir as distorções. Infelizmente, ela foi aprovada no momento de aumento de gastos, e isso significa que você, além de simplificar a reforma, ela vai
a gente vai aumentar gastos, então vai ter uma preocupação muito grande com, ou seja, vai simplificar um pouco, mas a carga tributária vai aumentar. Isso, e a carga tributária por si só gera distorções, uma carga tributária muito alta. Então, como eu falei, vai simplificar um pouco, melhorou, isso foi boa, mas como eu falei, o benchmark era muito, né, a referência era muito ruim, né, ou seja, não dava para ser pior, mas infelizmente vai aumentar a carga tributária do Brasil, já aumentou, a tendência é que aumente um pouco mais, isso gera distorções. E a última pergunta aqui do André Salles, a dívida americana preocupa. Eu comecei a aula falando, falando sobre isso, não é, André? A dívida americana preocupa muito, mas não só a americana, do mundo inteiro. Como eu falei, nunca antes tivemos tantos países com uma dívida tão alta. E, claro, os Estados Unidos têm uma dívida de 123% do PIB. Né? Era de 30, em 1980 era de 37%. Em 2000 foi a 52%. E chegou agora a 123%. Preocupa, sim, mas eu me preocupo mais com a brasileira do que com a americana, porque a brasileira, embora o Brasil, a relação dívida-PIB seja menor, o custo da dívida do Brasil, o histórico do Brasil, é muito pior do que os Estados Unidos. Mas é claro, se os Estados Unidos quebrar, aí você tem aí sim, talvez a gente volte a fazer escambo e trocar. Aí, imagina, todos os ativos do mundo, todos os bancos, imagina o Brasil, todas as nossas reservas, imagina, eu perguntei, não lembro agora para alguma pessoa que eu falei da reserva de emergência, imagina, se os Estados Unidos quebrar, a dívida americana é tão alta, quebrar, a gente teria um colapso global de proporções inimagináveis. Mas se eu acho que o Brasil não vai colapsar, a chance que os Estados Unidos, que nunca deu calote na dívida, não falei que não preocupa bastante, mas os Estados Unidos nunca deu calote na dívida. Então, como bom pagador, até hoje, são todos o Brasil, os Estados Unidos pagou a dívida no meio da Guerra Civil, no meio de tudo. Então, assim, a chance que ele deu calote agora é pequena. Porém, existe o risco sempre. Me preocupa, sim, porque os Estados Unidos nunca teve uma dívida tão alta, tirando momentos de guerra. Pessoal, um grande abraço a todos aí. Obrigado, Valmir. Obrigado. Um abraço. E a Obrigado, gente, mestre. qualquer coisa, meu e-mail, vou colocar meu e-mail aqui. Meu e-mail é ricardo.ramold@hotmail.com. Se alguém quiser bater um papo depois, pode me enviar um e-mail que eu respondo, tá bom? Um grande abraço a todos. Ricardo, não desliga, tá? Tá bom. Para lá gerar o relatório. Uma ótima noite para todo mundo, tá bom? Obrigada, Tchau, boa noite. pessoal. Obrigado. Uma boa Até noite logo. para Tchau, todos. Margarete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.